Política de A a Z, chegando aqui no seu rádio, e olha só, o professor Marco Aurélio Freire está chegando para falar, rapaz, que Ricardo Liberato acionou o Ministério Público de Pernambuco sobre a disputa para a presidência da Câmara de Vereadores de Caruaru. Ainda aqui em Caruaru, Rodrigo Pinheiro anunciou o seu secretariado. E Fred Amâncio permanecerá secretário de Educação no Recife após anúncio de João Campos. Sabe quem vai falar sobre tudo isso? É o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, ouvintes do Café Forró e Notícia. Bom dia ao meu amigo Lucas Medeiros. Lucas, segunda-feira. É hora de fazermos um giro da política. E como esta é a última semana inteira do ano, muitas definições já estão ocorrendo. Eu falo explicitamente dos anúncios por parte dos prefeitos, dos futuros secretários para a gestão de 2025 em diante. Por exemplo, João Campos andou anunciando parte da sua equipe de secretários, inclusive, né, alguns bem importantes para as suas pastas. Agora, uma boa parte dos secretários ainda não foi anunciada, mas o nome que se destaca entre os anunciados pelo prefeito foi o de Fred Amâncio. Ele vai continuar na Secretaria de Educação da cidade do Recife para esse segundo mandato de João Campos. E aqui tem um detalhe interessante, porque o Fred Amâncio é muito experiente na área pública. Por exemplo, ele já foi secretário de Educação do governo do estado e também secretário, por exemplo, da área da saúde, secretário de Desenvolvimento Econômico e ainda presidente de SUAP, o Complexo Industrial Portuário de SUAP. Ele já foi presidente e até também secretário de Planejamento e Gestão, isso tudo nas gestões do PSB. Por isso que João Campos o recrutou, só que havia uma dúvida se Fred Amâncio continuaria na Secretaria da Educação de João Campos. Por quê? Porque a governadora Raquel Lira poderia, por meio de um decreto, por exemplo, reivindicar que Fred Amâncio voltasse para o governo do estado. Afinal de contas, ele é concursado do governo do estado, e uma vez que ele pertence aos quadros, ele é auditor. Então, como auditor, ele poderia voltar para o governo do estado. Se ela fizesse isso e chamasse ele para ser auditor fiscal novamente, da Secretaria da Fazenda, o João Campos teria um desfalque na sua equipe. Essa questão ficou em suspenso até agora. Raquel Lira dava sinais de que poderia fazer isso, mas acabou desistindo da ideia e, com isso, João Campos antecipou-se ao anúncio geral do secretariado e acabou colocando o nome de Fred logo de cara, ou seja, logo agora, no primeira leva de anunciados, João Campos já anunciou. É possível que ele vá anunciando ainda, nesta semana, o restante do secretariado. Tem vários outros nomes, mas esse foi o nome de maior destaque até agora. Falando em anúncio de secretariado, a gente vem direto para o país de Caruaru. Aqui em Caruaru também houve anúncio de secretários por parte de Rodrigo Pinheiro, prefeito reeleito. E não houve grandes novidades mesmo, não, nem dentre os que são convocados aí para o secretariado. Porém, algumas mudanças ocorreram e também a criação de algumas secretarias. Eu começo, por exemplo, pela Secretaria de Articulação Política, a qual vai ser ocupada por Anderson Luiz. Anderson, que é um assessor especial, atualmente assessor especial da Prefeitura, vai acabar ficando na Secretaria de Articulação Política. Ele é presidente do Podemos e realmente basicamente o principal nome da articulação política no grupo do prefeito. O Pedro Augusto, que estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, vem para a Secretaria de Projetos Especiais. Outros destaques que a gente pode observar é que o Gilvan Calado, que estava na SEACA, era presidente do órgão, vai para a Secretaria de Governo. O Gilvan, que é presidente também de partido aqui em Caruaru, o Avante. Lona Marabuco continua na Secretaria da Mulher. O Vital Florencio assumirá a Secretaria de Serviços Públicos e, por exemplo, sobre as autarquias e fundações, a Autarquia Municipal de Mobilidade, que é basicamente a destra, vai ter o Coronel Edson Nóbrega à frente. O Erlon Cavalcante continua na Fundação de Cultura e Turismo, e essa basicamente alguns outros nomes. Todos os nomes foram anunciados, mas há uma criação de uma nova secretaria interessante aqui, que vai repercutir politicamente na cidade, que é a Secretaria de Proteção Animal.
cujo convocado vai ser Renato Lira. Renato, ele venceu a eleição de vereador, né? Ele é do PP, ou seja, o PP fez 3 vereadores, ele é um deles, e justamente por assumir a Secretaria de Proteção Animal, vai abrir uma vaga para o partido na Câmara. E aí a Aline Nascimento vai ocupar a vaga. A Aline, que não conseguiu a sua reeleição, ou seja, ficou em 4º lugar dentro do PP, e o PP elegeu 3, ela é primeira suplente. Mas com a ida de Renato para essa secretaria do Executivo, a Aline vai assumir aí o seu mandato, né, que ela já tem hoje até 31 de dezembro, então ela vai assumir a partir do momento que Renato Lira chegar, né, na prefeitura. E aí é o seguinte, isso contempla o PP, contempla também, né, a Aline é uma aliada histórica de Raquel Lira, né, muito querida politicamente por ela, e isso, né, o Rodrigo Pinheiro faz um ajuste aí na equipe justamente para abrigar também a Aline Nascimento na Câmara, o que caracteriza aí uma organização política. E falando em Câmara de Vereadores, há uma articulação também na Câmara interessante. Olha só, o Ricardo Liberato, ele está se movimentando juridicamente, porque vejam, o vereador Ricardo Liberato, que é um candidato aí à presidência da Câmara, ele protocolou junto ao Ministério Público uma denúncia, né, questionando aquela situação da reeleição do Bruno Lambreta, né, observando o seguinte: para o Ricardo Liberato, a decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, restringe as reeleições consecutivas, inclusive a de Bruno Lambreta. A defesa jurídica de Bruno vai pelo caminho contrário. A defesa de Bruno, a interpretação de sua equipe jurídica é de que a decisão que o STF tomou não chegaria ao Bruno, porque ela seria daquela decisão em diante, não para trás. Portanto, né, nessa interpretação, a decisão do STF não atingiria o Bruno Lambreta, então ele estaria apto à disputa, né, dessa eleição agora. Bem, o que ocorre é que Ricardo Liberato, né, vai para esse movimento. O MPPE, o Ministério Público de Pernambuco, por meio da 2ª Promotoria, né, mandou um ofício a Bruno Lambreta colocando a questão da obrigatoriedade do cumprimento da decisão do STF. Então, né, mas essa questão ainda está no âmbito do MP. Vamos ver, né, se isso vai ser judicializado mesmo, diretamente para a Justiça Eleitoral. Vamos ver, vamos aguardar quais os desdobramentos disso. Politicamente é uma questão importante. Bruno Lambreta tem 18 votos declarados, inclusive com o dele. Ricardo Liberato só tem o próprio voto até aqui. Mas se houver questão judicial, enfim, tudo pode mudar ou não. Mas aí, a conferir, eu volto amanhã com mais comentários, se Deus quiser. Zap Zap da Cidade. No Zap Zap, no Zap Zap. O ouvinte participa pedindo músicas, falando sobre seu bairro. O telefone que mais toca na cidade. 998780997.